usar somente um versículo. De manhã trabalhei em um versículo, porque nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, e agora é João capítulo 14, o versículo 27, somente um versículo, João 14, 27, que vai nos dizer assim, palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixo-vos a paz. E essa é a expressão que eu quero pegar, a respeito da paz de Cristo, da paz do Senhor. Eu não sei se você tem percebido que esta expressão, a paz do Senhor, ela tem se popularizado em todos os cantos e recantos do nosso país, a ponto de alguma forma ter se tornado uma paz barata, muito barata. Se dá a paz para o outro como se dá um bom dia. Bom dia. Na verdade, a paz do Senhor tem se tornado, para nós evangélicos, quase que basicamente isso: bom dia, boa tarde. Então, quando é uma pessoa não cristã, bom dia, boa tarde. Agora, se é um crente, você diz assim: a paz do Senhor, irmão. Quer dizer, uma boa tarde para você. Paz do Senhor, irmão, boa noite para você. Tem se tornado uma saudação e nada mais do que isso. Agora, não me parece que esta era a intenção de Jesus, que nós nos saudássemos um tipo de saudação contextual. Tempos recentes, fazendo uma determinada visita, eu tive de dirigir um conselho da igreja, e estava uma briga entre oficiais locais, porque uma irmã disse: imagine só, eu dei a paz para a irmã e ela me disse boa tarde. Eu sou sua irmã, me respeite, me dê a paz. Eu não, como você, eu não sou uma incrédula. O que é essa paz do Senhor? Porque Jesus disse o seguinte: olha, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. O que era a paz na época de Jesus? Primeiro, o contexto nos diz que Jesus, esse capítulo 14, está entre aqueles capítulos finais. Jesus já sabe que vai morrer. Desde o capítulo 13 de João, são capítulos de despedida. E dizem que na despedida é que nós dizemos as melhores coisas, ou as coisas mais profundas. O pastor Elvis sabe, em dezembro do ano passado, a minha mãe descobriu-se que estava com câncer, e já em estado terminal. Então, obrigado, já estava com câncer em estado terminal. Então o médico deu no máximo os 3 meses. Infelizmente os médicos estavam certos. Ela veio a falecer por menos de 3 meses depois da descoberta. Mas ela não queria que dissesse nada, principalmente para mim proteger. Mas todas as vezes que eu me aproximava, ela sempre dizia o seguinte: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te amo. E também para as minhas irmãs, sempre dizendo: eu te amo. Estas foram as últimas palavras, e acredito que tanto eu quanto minhas irmãs sempre vamos nos recordar daqueles últimos momentos dela com essas expressões: eu te amo. E se é verdade que no final da vida as pessoas, sabendo que vão morrer, conscientes disso, dizem as palavras mais profundas e que saem da alma, eu diria que no caso da minha mãe, ela disse exatamente isso: era eu te amo. Não importa outras coisas, o que importa é o amor. Na verdade, alguns imaginam que a fé é mais importante, e a fé, ela tem sua
importância, mas ela é menos. Paulo já disse isso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior, o que vai perdurar, o que vai permanecer, não é a fé nem a esperança. O que vai perdurar, o que vai permanecer é o amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Isso é o que fica no final. Essas palavras de Jesus, deixo-vos a paz, Jesus sabe que vai morrer. Fazem parte do conjunto das últimas palavras de Jesus. E aí, ele olhando como é que o exército romano, lembre-se que Jesus está em um país invadido por Roma e tal. O exército romano traz a paz do imperador, traz a paz romana, a paz armada, a paz cheia de montado em cavalo, de cavalaria, a paz com armas, a paz imposta, a paz mantida a ferro e fogo. De alguma forma, é a paz que o exército, as forças armadas estão levando ao Rio de Janeiro, que é uma paz imposta. O poder público sai, depois entra com força, quem não está de acordo vai ser fuzilado, vai ser detonado, nós vamos ocupar espaço, mas só isso não basta, tem uma série de outros trabalhos que precisam ser feitos. Então, essa é a paz no conceito romano, é a paz com armas, é a paz imposta, é a paz a todo custo, e quem não quiser a paz mandada, imposta pelo imperador, vai perder a cabeça. Jesus olha para isso e diz o seguinte: eis que vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o imperador dá. A paz que eu trago não é a paz como a do imperador. É uma paz que transcende, que excede todo o entendimento. Então, a paz romana era uma paz na base da força. Agora, na época, havia outros tipos de paz. E eu gostaria de compartilhar algumas delas para que isso possa contribuir com a nossa conferência. Você tinha a paz socrática, a paz promulgada por Sócrates. Qual era a paz socrática? A paz socrática partia do seguinte pressuposto: eu não posso viver em paz enquanto não encontrar a verdade. Eu não posso ter paz enquanto não encontrar a verdade. Eu sei que ela existe, eu não sei onde ela está, mas ela está por aí. Então eu vou sair procurando onde está a verdade, porque sem a verdade eu não posso viver em paz, não posso ter paz. E Sócrates morre porque entende que encontrou a verdade. E a verdade socrática era: o ser humano não pode matar o verdadeiro Sócrates. Deixe-me só explicar um pouquinho melhor aqui. Quando um discípulo de Sócrates, ele estava preso, condenado à morte, e um dia antes ele consegue chegar na prisão onde Sócrates está, abre as portas da prisão e diz: foge, corra imediatamente, porque vão matar você. Ele disse: não, eu não vou fugir, porque não há ninguém que possa matar Sócrates. E o discípulo disse: como não? Você está condenado, você vai morrer amanhã. Ele disse: não, ninguém pode matar Sócrates. Vão matar este corpo, mas este corpo não é Sócrates. Este corpo não é Sócrates. O verdadeiro Sócrates será liberto para contemplar a verdade por aí. Bem, Sócrates tem de alguma forma algum desprezo pelo corpo. Este desprezo pelo corpo é de alguma maneira abraçada pela teologia cristã no seu início. Este desprezo pelo corpo passa ainda nos dias de hoje às igrejas evangélicas que supervalorizam o espírito em detrimento do corpo. É uma confusão, inclusive, entre corpo e carne. E na Bíblia, corpo e carne são duas coisas diferentes. Por exemplo, corpo é soma.
esse corpo não é mau, é bom, foi Deus que o fez. Agora, a sarx, que é uma outra palavra, que é carne na Bíblia, é outra coisa. É a tendência normal e natural do ser humano de fazer as coisas erradas. Então, quando se diz o seguinte, bem, tem uma pessoa que é mulherengo, é natural e normal, isso é sarx. Isto é a tendência do ser humano, é a carne. Carne não é corpo na Bíblia. Corpo, a palavra é soma no grego. Sarx é carne. Corpo e carne são duas coisas distintas. O corpo é bom, a carne tem tendências pecaminosas, tem tendências erradas. Daí, meu irmão, minha irmã, o estudo do grego ajuda tanto, dá uma dor de cabeça aprender aqueles negocinhos, aquelas declinações, mas ajuda tanto a gente a interpretar a Bíblia, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia não foi escrita em português. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia também não foi escrita no Ocidente. A Bíblia vem do Oriente Médio, com uma outra mentalidade, com uma outra forma de pensar, e nós, para entendê-la, precisamos nos mergulhar na forma de pensar de uma outra cultura, de um outro povo, e há 2000 anos atrás. E aí o estudo do grego, do hebraico, nos ajuda a entender um pouquinho. Tudo no português sai como corpo, às vezes corpo, carne, mas no grego o corpo é soma e a carne é sarx, que é esta tendência má, tendência de fazer o mal, tendência de mentir, tendência de pisar no outro, tendência de fofocar. E eu sei que, graças a Deus, nas igrejas de Salvador, crente não fofoca. Graças a Deus. Eu sei disso, que isso não acontece aqui. Isso é mais nos outros lugares, Recife, Pernambuco. Eu sei que aqui, graças a Deus, isso não acontece. Então, essa tendência normal é a sarx. Então, voltando aqui, a paz socrática, a paz romana é a paz pela força. A paz socrática é a paz que não pode viver em paz enquanto não encontrar a verdade. Ela existe em algum lugar e precisa buscar, não dá para encontrar a verdade. Por falar em verdade, os crentes confundem dois tipos de verdade. A verdade ontológica com a verdade epistemológica. Isso dá um nó na cabeça terrível, porque eu já vi crente dizendo o seguinte: não, porque nós temos a verdade, nós não precisamos da verdade em lugar nenhum, a verdade está toda conosco, nós temos toda a verdade. Meu irmão, menos, você está fazendo confusão entre verdade ontológica e verdade epistemológica. A verdade ontológica é Jesus. Eu tenho a verdade ontológica, Jesus, do ser, mas eu não tenho a verdade epistemológica. Eu não conheço totalmente esse Jesus. Ou alguém aqui conhece, pode dizer assim: eu entendo da profundidade, da largura, da altura de Jesus. Alguém pode dizer isso, honestamente? Dizer: eu conheço tudo sobre Jesus, eu consigo enxergar. Não quero que nem Deus me diga nada, nem Deus me revele nada, porque de Jesus eu entendo, da verdade eu entendo. Ter a verdade ontológica não quer dizer ter a verdade epistemológica. Nós temos de nos fazer mais humildes. A verdade que nós temos é que nós conseguimos enxergar, ela é limitada. Mesma forma como nós pensamos Jesus, ela é limitada, ela não é ilimitada. Então a paz socrática, a paz romana é a paz pela força. A paz socrática é só quando encontrar a verdade que vai deixar em paz. A paz platônica é a paz para contemplar essa verdade. Sócrates diz: existe uma verdade, eu não sei onde ela está. Platão dizia o seguinte: existe uma verdade e eu sei onde ela está. Ela está no mundo das ideias. Então eu preciso me libertar, a minha alma precisa contemplar o uno, contemplar este mundo das ideias. Daí a ideia neoplatônica de sair do corpo e ir para este mundo perfeito, este mundo das ideias, onde tudo que existe aqui é uma cópia mal feita do que existe lá. É uma cópia mal. Isso ainda não é cristianismo, isso é neoplatonismo. Nós, às vezes, somos discípulos de Platão e dizemos que somos discípulos de Jesus. Estamos confundindo Platão com Jesus, ou Sócrates com Jesus. Então, a paz platônica só acontece na desencarnação, na morte, melhor dizendo.
é quando a pessoa morre e o espírito, a alma se vê livre, vai para o mundo das ideias. Aí lá no mundo das ideias, nas regiões celestiais, ela tem acesso a esta verdade e vai ficar contemplando esta verdade por toda a eternidade. Isso não é cristianismo ainda não é. Outro tipo de paz que havia na época de Jesus era a paz aristotélica. A paz aristotélica, vinda de Aristóteles, bem, eu não posso aceitar o que a minha razão não pode entender, o que o meu cérebro não pode entender. Então, se alguém me diz alguma coisa que é contrária à minha razão, isso me tira a paz, isso me deixa sem paz. Então, as pessoas têm de dizer tudo o que a minha cabecinha possa entender e compreender, porque se me disserem alguma coisa, isso me tira a paz. Muitos seminaristas são discípulos de Aristóteles, quer que só diga as coisas para eles bem quadradinhas, fechadinhas. Diz assim: olha, a paz do Senhor, irmãos, assim, a paz do Senhor, glória a Deus, e não pode sair daí aos estudos, e no final a gente vai verificar se o irmão estará na paz do Senhor ou no desespero do Senhor. Para os números, não é fácil não. Se desenvolver dói, que é uma maravilha. Ficar sentado aqui, olha, isso faz parte do processo de desenvolvimento. O dia inteiro, desde manhã, um calor e tal, é isso mesmo. Há um preço para desenvolver-se. Quem quer viver relaxadamente, acomodadamente, vai viver, não vai se desenvolver e vai estar por aí. Então a paz aristotélica é aquela paz que não me diga o que eu não posso aceitar pela minha razão. Se me disser, eu não vou estar em paz. Agora você tem também a paz estoica, dos filósofos estoicos. E os estoicos diziam o seguinte: quer ter paz? Quer viver em paz? Muito simples, não se intrometa na vida alheia. A paz estoica é tranquila, é não se intrometer na vida alheia. Então a paz romana era pela força, quem não me obedecer, eu elimino. A paz socrática a paz está em encontrar a verdade. Então enquanto eu não encontro, eu vivo desesperado. A paz platônica é: aqui você não vai encontrar, só quando desencarnar, a alma for para o mundo das ideias, vai poder contemplar o uno, contemplar a Deus, aí vai viver em paz para todo sempre. Não é para aqui, é para lá. A paz estoica é: gente, para vocês viverem em paz, é só não se intrometer na vida alheia. Isso é o que tira a paz das pessoas. É não fofocar, não falar nada, morde a língua. Isto é filosofia estoica. Agora você tinha um outro tipo de paz, que era um grupo de filósofos chamados de cínicos. A paz cínica. Esse grupo foi criado por um filósofo chamado Antístenes, que viveu 400 anos antes de Jesus. E Antístenes, que criou esse grupo chamado de filósofos cínicos, que é como passou para a história conhecida, dizia o seguinte: olha, para viver em paz, a primeira coisa que você tem que fazer é libertar-se dos apegos das coisas materiais. 400 anos antes de Jesus. Quer viver em paz? Antístenes dizia: é só se libertar do apego às coisas passageiras, materiais. É ter um estilo de vida simples. Ter um estilo de vida simples é não se preocupar. Veja só, Antístenes, 400 anos antes de Jesus, ele diz: para viver em paz é não se preocupar com o que vestir, com o que beber e com o que comer. Não se preocupar com o dia de amanhã. Conhece alguém que diz isso depois? Já ouviu falar? Então, é interessante isso, né? Então, a filosofia cínica diz o seguinte: que para a pessoa viver em paz é somente libertar-se das coisas materiais, das coisas passageiras, viver um estilo de vida simples e não se preocupar com o dia de amanhã. E aí você vive em paz e em tranquilidade.
Agora, e aí eu vou para o penúltimo ponto que quero destacar. Portanto, eis que vos anuncio, o fim está próximo, irmãos e irmãs. Eis que vos anuncio, o fim está próximo. Segure aí mais alguns minutos e terminaremos. Penúltimo ponto. A outra paz era a paz epicúrea ou epicurista, que vem do filósofo Epicuro. Ele dizia o seguinte, que para viver em paz, ele faz 3 recomendações. Primeira recomendação, para viver em paz, viva o momento, viva o presente, esqueça o passado e não se preocupe com o futuro. Foque no presente, porque o passado já foi e o futuro não chegou ainda. Isso é, olha, Epicuro, viva o presente. Quantos epicuristas nós temos por aí? A outra coisa, ele diz, não se intrometa em política. Não se intrometa em política. Eu não estou apoiando aqui as afirmações de nenhuma dessas escolas. Eu só estou compartilhando e deixando para o seu próprio julgamento. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque amanhã nós vamos trabalhar a ideia de missão integral, da missão integral à integralidade da missão. E parte da igreja bebe na filosofia de Epicuro, onde você não pode se intrometer em nada. Você não se intromete em política para poder você viver em paz com as autoridades, você viver em paz. Você não se intromete na vida alheia, se pessoas estão morrendo ou não, estão sendo assassinadas. Você fica caladinho ou caladinha aí para poder viver a sua paz epicurista ou epicúrea. Então não se interessar por política. E uma outra coisa que Epicuro diz, ele diz que para viver em paz é não levar a vida muito a sério. Sabe por quê? Você não vai sair vivo dela mesmo? Para que levar a vida a sério se você não vai sair vivo dela? Então Epicuro vai dizer o seguinte: relaxe e faça o que Marta Suplicy, algum tempo atrás, mandou que se fizesse. Lembram-se disso? Eu não vou reproduzir aqui. Basicamente é a filosofia epicurista. Curta o momento, curta o presente, viva o presente, esqueça do passado, não se preocupe com o futuro, não se intrometa nas questões políticas e não leve a vida tão a sério. É de onde vem todo o hedonismo. Aproveite a vida porque, meu filho, morreu, acabou. Isso é filosofia epicurista, é a paz epicurista. E finalmente termino com a paz de Cristo, fazendo algumas afirmações. Jesus diz: eis que vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então é uma paz diferente. A paz que Jesus promete dar e que diz que vai dar é um conceito, não é uma palavra e nem uma saudação, é um conceito. Jesus não era grego e nem romano, muito menos brasileiro. Jesus não era latino-americano. Então, para entender o seu conceito de paz, eu preciso entender o conceito de paz na sua religião. Na verdade, deixe-me só dizer, Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Jesus nunca foi cristão. Você é que é cristão. Você é que é cristão. Jesus nunca foi. Na verdade, Jesus nunca pensou em ser cristão. Ele só foi o Cristo. Jesus nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Nós é que somos cristãos. Ele não. E é interessante isso, porque Jesus foi só o Cristo. E nós nos achamos cristãos, que é um Cristo bem grandão. Às vezes eu acho que nós não somos nem cristinhos. Nem cristinhos. Estou no último ponto, finalizando. Então a paz que Jesus oferece é o conceito de paz judaica, Shalom, Shalom Adonai, que não é uma saudação qualquer, é um conceito que tem uma série de implicações. No grego a palavra é eirene, no hebraico é Shalom.
mas a ideia é a mesma. O que é essa paz que ele diz, eis que vos deixo a minha paz? Esta shalom, esta eirene. Primeiro, paz é sinônimo de equilíbrio. De equilíbrio. Esta shalom que Jesus dá é equilíbrio. Vida equilibrada. Tem muito crente desequilibrado. Inclusive alguns beirando ao desequilíbrio mental. Alguns levando a sua família ao desequilíbrio mental e outros que estão em liderança levando aos seus congregados, a sua congregação, ao desequilíbrio mental. Nós temos igrejas evangélicas que são polos ou centros de enfermidade, porque elas estão enfermas e transmitem essa enfermidade para os seus membros. Transmitem essa enfermidade para os seus membros. Há desequilíbrios, exageros, a pessoa não tem vida social. Jesus, ontem tivemos a formatura aqui, né? Tudo bacharel em teologia, e assim, eita, tudo que é bacharel. Começaram ontem um culto. Jesus começou o seu ministério em uma festa de casamento. Foi lá para uma festa de casamento. Eita, vou começar o ministério. Eu fico a imaginar, nós não sabemos o que fazer, não temos vida social. A gente não vai, quando se converte, não vai mais em aniversário de pessoas que não são crentes, não vai mais em casamento. O irmão casou, disse, não vou, não é crente, não é crente. Jesus ia tranquilamente, e mais ainda, vai quando falta vinho, e a mãe dele diz assim, filho, faltou vinho. Ele disse, não chegou a hora não, deixa os mais importantes chegarem. Aí quando chegou, ele disse assim, agora sim, traga lá aqui que eu vou transformar essa água em vinho. Aqui vale um comentário. A festa de casamento judaica durava pelo menos uma semana. E a cada dia o rabino vinha, se faltasse vinho, o vinho era indispensável. Vinho simbolizava alegria. Então a cada dia o rabino vinha e trazia uma bênção para os noivos. E no dia seguinte voltava. As bênçãos terminavam quando terminasse o vinho. Aquela era uma festa de gente pobre, gente miserável. Lá pelo segundo dia já faltou vinho. Jesus transforma a água em vinho para que a bênção de Deus continue vindo sobre os pobres. Não é só os ricos que têm direito à bênção de Deus porque tem dinheiro. Os pobres também têm. Quando falta dinheiro, eu faço vinho para que o rabino continue vindo trazendo a bênção. Isso faz toda a diferença. Eu queria ver os pastores, futuros pastores, começarem os seus ministérios em um ambiente social, tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma crise de consciência. Quantos crentes que só conhecem trabalho, igreja, trabalho, não tem vida social, não vão à praia, não vão ao cinema, não vão a um teatro. Eu estou escandalizando alguns e estou fazendo isso aqui. Paciência. Não tem vida social. Jesus teve vida social e fazia isso tranquilamente. Na verdade, você e eu não somos conhecidos como Jesus foi. Jesus foi conhecido como beberrão, comilão e amigo de gente que não prestava. Eita, era má fama. Todos os meus amigos, olha, o amigo que eu tenho que presta menos é Elvis. Olha, imagine só. Imagine só. É terrível isto. Alguém já disse isso de você? Você come demais, você é comilão, é beberrão. Nunca disseram isso de mim, sabe por quê? Imagino eu que não como muito, imagino eu que não bebo, entende? Jesus estava acima disso daí. Então a paz de Jesus é a paz que traz equilíbrio. E esse equilíbrio, esse shalom, esse equilíbrio implica em vida social. Saia com sua esposa, saia com seu marido, vai namorar. Aqui em Salvador tem uma tradição no carnaval de beijar, eu vejo isso pela televisão, beijar e beijar.
Não espere o carnaval para beijar. Beije durante o ano inteiro. Quando chegar no carnaval, duplique isso, triplique isso. Crente não sabe fazer muito com a questão do amor erótico. Estou falando isso no contexto de marido e mulher. Então a shalom, o conceito de shalom, de paz, está relacionado com equilíbrio, está relacionado com harmonia. Harmonia, corpo, alma e espírito. Uma pessoa que vive em harmonia, harmonia consigo mesmo, harmonia com os outros, harmonia com a natureza, harmonia com Deus. Veja que conceito fantástico. Alguns, para terem harmonia, estarem harmonizados consigo mesmo, vão precisar de um psicólogo, porque eles se desarmonizaram de tal maneira que pegaram alguns cacuetes em nome de Cristo e estão achando que não, precisa tirar essas crecas e jogar fora em nome de Cristo. E os pastores não têm treinamento para isso. Precisa às vezes ir em psicólogo e em psiquiatra. Não, mas Jesus é o meu psicólogo. É? Ele é o seu oftalmologista também? Ele é o seu ginecologista? É? Então, se ele é, tudo bem. Agora, não podemos, ficar dividido. Esta ideia de harmonia é harmonia como um todo, harmonia consigo mesmo, harmonia com os outros, naquilo que depender de vós, tendes paz com todos, tendes shalom com todos, harmonia com a natureza, cuidar da natureza, envolver-se nessas questões, e harmonia com o Pai, harmonia com Deus. Finalmente, eu diria que a paz de Cristo é símbolo, é também sinônimo de serenidade, de tranquilidade, de serenidade. Esta serenidade que nos faz aceitar o que nós não podemos mudar. O que nós não podemos mudar. Encara-se de frente aquilo que não pode mudar. Uma delas é a serenidade para enfrentar a própria morte, onde não há o que você possa fazer. Com Cristo ou sem Cristo, você será comido pelos vermes desta terra. É melhor ser com Cristo, porque a ressurreição vem depois. E aí, serenamente, você tem que fazer isso. Eu dizia que minha mãe morreu em março, e eu convidei um colega pastor para fazer as cerimônias. Primeiro foi a cerimônia em casa, e depois a cerimônia no cemitério. Mas em casa o colega fez uma cerimônia tão esquisita que eu não posso acreditar numa coisa dessa. Lê um texto bíblico que até hoje não entendo o que é que aquele texto queria dizer. Depois cantou um cântico que dizia nada com coisa nenhuma. E depois falou outras palavras lá que eram assim. Aí quando saímos para ir para o cemitério, eu falei com a minha esposa: eu vou fazer a cerimônia no cemitério. Não queria fazer, mas vou fazer. E ela disse: mas não é bom você deixar? Eu disse: não, eu vou fazer. É a última coisa que vou fazer pela minha mãe. E naquele momento, ter serenidade para enterrar e poder orar o credo dos apóstolos, dizendo o seguinte: creio na ressurreição dos mortos. Eu não estava no templo com muita gente viva ali assim, sabe? Mas à beira da sepultura repetia assim, serenamente: creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Isso não faz uma diferença. Então a Shalom Adonai, a Shalom, a paz do Senhor, envolve serenidade para enfrentar de peito erguido, de cabeça erguida, a própria morte quando ela chegar, seja para nós, seja para os nossos familiares. Enfrentar de cabeça erguida, dizendo o seguinte: vou cair, mas cairei de pé. Vou cair, mas cairei de pé. Você não terá a última palavra, porque, como dizia Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, eu termino
desejando para todos vocês a paz do Senhor. Shalom Adonai para todos vocês. E que Deus nos abençoe, nos ajude e nos